Olá, sou o professor Marcos Alberto, leciono na Escola Estadual Professora Francisca Matos. Sejam bem-vindos ao PET 7, a semana 1. Nessa semana, nós estudaremos as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Há pouco tempo, no PET 6, nós estudamos as relações métricas no triângulo retângulo. Então, é outra forma da gente enxergar, algumas relações no triângulo retângulo. Então, peço para vocês que, se você gostar do vídeo, você se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, seus colegas que estudam no ano. E vamos lá, entender que de fato são as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, eu trago para vocês aqui o texto do PET de vocês e eu vou discutir exatamente o que esse texto diz. Aqui diz o seguinte: se eu tenho um triângulo com um ângulo alfa, ele é um triângulo retângulo, né? Tem um ângulo reto e um ângulo alfa, esse ângulo aqui é alfa. Eu vou chamar esse triângulo aqui de 1, esse triângulo maior de 2. Observa que ele tem um ângulo, um triângulo retângulo também. Esse outro triângulo maior também é um triângulo retângulo. E observa o seguinte, que esse ângulo alfa é comum a esse triângulo 1, é comum a esse triângulo 2 e comum ao triângulo 3. Então, olha só, se eu tenho um triângulo que um ângulo é alfa, o outro é reto, triângulo retângulo, né? Então sempre vai ter um ângulo reto, mais um ângulo qualquer aqui, quando eu somar os três é igual a 180 graus. Ou seja, aqui é alfa, aqui é um ângulo reto. Desse outro aqui tem um ângulo reto mais um ângulo alfa. Um ângulo reto mais um ângulo alfa. Ou seja, esse triângulo aqui, esse ângulo eu vou chamar de beta, triângulo não, ângulo, né? Esse aqui também será a beta e aqui também será a beta. Então, o que eu posso garantir é que esses três triângulos, o triângulo 1, ele é semelhante ao triângulo 2, que é semelhante ao triângulo 3. Ou seja, alfa, eu falei, ou seja, umas 10 vezes, mas tudo bem. Então, isso aqui é igual a 180 graus. Ok? Todo triângulo, né, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. E vamos ver o que eu posso tirar dessa semelhança, né? O que eu posso tirar, posso garantir. E esse resultado são as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Da semelhança entre os triângulos OAB, OCD e OEF, nós obtemos o seguinte. Então, eu estou chamando esse aqui de triângulo, né? É o triângulo 1, que eu chamei agora há pouco, triângulo 2 e o triângulo 3. Eu vou ter o seguinte, olha só. A razão entre esse cateto, AB e OA, a hipotenusa aqui, ó. Então, tá aqui essa razão. Então, eu vou pegar a razão entre o cateto, esse cateto e a hipotenusa. Então, no segundo triângulo, vou pegar a razão entre esse cateto, CD, e a hipotenusa, OC. Como eles são semelhantes, eu posso falar que essas razões são iguais. Da mesma forma, a razão entre esse cateto, EF, ela é igual não, a razão entre esse cateto, né, e o cateto OC, ela também será igual às razões anteriores. Então, esse aqui era a razão entre o cateto e a hipotenusa do primeiro triângulo, o cateto e a hipotenusa do segundo triângulo, o cateto e a hipotenusa do terceiro triângulo. Então, essas razões aqui, ó, quando são iguais, eu chamei de R1. Da mesma forma, quando eu pegar a razão entre o outro cateto, né, OB sobre a hipotenusa, então, tá OB sobre OA, né? Isso aqui é o primeiro triângulo. No segundo triângulo, eu vou ter a razão entre esse cateto, OD, e a hipotenusa. A hipotenusa é OC. Então, tá aqui. E o que mais? No terceiro triângulo, eu tenho a razão entre esse cateto, OF, tá aqui, OF, sobre a hipotenusa, OE. Então, essas três razões são iguais e eu vou chamar essa razão de R2. Da mesma forma, se eu pegar aqui AB, vamos ver quem é AB. AB é esse cateto aqui sobre OB, então sobre o outro cateto aqui. Então, vou fazer a mesma coisa. Esse aqui é o primeiro triângulo, né? O triângulo 1. No triângulo 2, vou pegar esse cateto, CD, a razão entre esse cateto e esse aqui, OD. Ok, tá essa razão aqui. E para o terceiro triângulo, vou pegar esse cateto aqui, oposto ao ângulo alfa aqui, né? Sobre esse cateto maior, OF. Então, da mesma forma,
essas três razões são iguais, eu estou falando que essa razão 2 aqui, essa razão 3 aqui, são iguais e eu chamei essa razão de R3. Então, cada uma dessas razões, nós vamos dar um nome adequado, um nome especial, aqui no estudo da trigonometria no triângulo retângulo. As constantes R1, R2 e R3 são razões trigonométricas chamadas, respectivamente, de seno de alfa, que posso abreviar aqui, ó, seno de alfa. Então, R1 aqui é seno alfa, vou colocar do lado de cá, seno de alfa. A segunda aqui eu vou chamar de cosseno de alfa. E a terceira eu vou chamar de tangente de alfa. Então, na sequência, nós vamos entender melhor como funciona essa coisa de seno, cosseno e tangente. Como essas razões são as mesmas para todos os triângulos retângulos semelhantes entre si, podemos defini-las com base em apenas um deles. Observe. Aqui eu tenho um triângulo retângulo em A. O lado oposto ao vértice A eu vou chamar de Azim, que eu também chamo de hipotenusa. O lado oposto ao vértice B eu vou chamar de Bzim, que eu também chamo de cateto oposto ao ângulo alfa, porque aqui está meu ângulo alfa, então o oposto é cateto oposto ao ângulo alfa. E o lado oposto ao vértice C eu chamei de Czim, que eu vou chamar de cateto adjacente ao ângulo alfa. Para você não fazer confusão, pense o seguinte, sempre o oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. E aqui eu vou ter o oposto ao ângulo alfa, o meu ângulo de referência quando eu estou estudando, vocês vão ver isso melhor daqui a pouco. E o que sobrar é o cateto adjacente, ok? Talvez a confusão maior é quem é esse cateto adjacente? Que a hipotenusa não tem como confundir. Hipotenusa é sempre quem está oposto ao ângulo reto. Mas vamos lá. Desse triângulo retângulo, eu posso tirar o seguinte, que o seno de alfa é o cateto oposto aqui é B, cateto oposto ao ângulo alfa, né, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é A. E a outra relação que eu vou ter é que cosseno de alfa é cateto adjacente. Eu estou olhando para o ângulo alfa e o cateto adjacente é C. Então, C sobre a hipotenusa. A hipotenusa é quem? A. Então, eu tenho essa relação. Então, cosseno de alfa é C sobre A, olhando para esse triângulo. E a outra relação é a seguinte. Tangente de alfa é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, estou olhando para o ângulo alfa, cateto oposto é B e o cateto adjacente é C. Então, a tangente vai ser dada por B sobre C. Beleza? Vamos testar o que nós aprendemos, que nós discutimos agora há pouco. Escreva as razões trigonométricas do ângulo beta da figura abaixo. Então, aqui eu tenho o mesmo triângulo anterior, o triângulo retângulo, só que agora eu vou olhar para o ângulo beta. Então, eu sei que o seno de beta é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto, nesse caso aqui, é o C, e a hipotenusa é quem está oposto ao ângulo reto. Então, C sobre A. Da mesma forma, agora eu quero cosseno de beta. O cosseno de beta é o cateto adjacente. Se aqui é o cateto oposto e sobrou só um cateto, então o cateto adjacente é esse, né? Cateto adjacente é porque está colado aqui, ó. Está colado, é o lado que está, digamos, colado ao ângulo em questão, o ângulo beta. Então, esse lado aqui é quem? B. B sobre a hipotenusa e minha hipotenusa é A. Da mesma forma, a tangente de beta é cateto oposto, eu estou olhando para o ângulo beta, então cateto oposto é C, então está aqui C sobre o cateto adjacente é B, então C sobre B. Então, para esse triângulo, nós chegamos nessas relações aí. Seno de beta é C sobre A, cosseno de beta é B sobre A, tangente de beta é C sobre B. No PET 6, vimos o Teorema de Pitágoras. Observe a figura abaixo e responda as questões a seguir. Então, eu tenho um triângulo retângulo. Esse lado aqui, esse cateto mede 6 centímetros. Esse outro cateto mede 8 centímetros. E essa, a hipotenusa, né, mede A. No item A, eu quero saber qual é a medida da hipotenusa. Minha hipotenusa, então vamos lá. O item A, eu quero saber a medida da hipotenusa. É o valor de A. Eu sei que vale o Teorema de Pitágoras, então o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. O A eu quero descobrir. O valor de B, vou chamar aqui de 6, né? Um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Opa, ao quadrado, não é 6 não, é 2. A ao quadrado é igual a 36. 6 ao quadrado é 36, mais 8 ao quadrado é 64. Então, vou ter que A ao quadrado é igual a 100. E como eu estou
eu estou procurando o lado do triângulo, né, uma coisa positiva, eu não vou colocar mais ou menos. A não é mais ou menos raiz de 100. A é igual a raiz de 100. E raiz de 100 eu sei que é 10. Então, 10 centímetros. No item B, eu quero saber qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa. Meu ângulo alfa está aqui. Eu sei que esse aqui é o cateto oposto, então o cateto adjacente é 8 centímetros, o que está sobrando, né? Qual a medida do cateto oposto? O cateto oposto, como eu falei, ó, o ângulo alfa está aqui, o cateto oposto é esse cara aqui, CA, que mede 6 centímetros. Qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo beta? O ângulo beta é esse aqui. Eu sei que o cateto oposto é o que está lá do outro lado, então já vou responder o item E, 8 centímetros. Isso aqui é minha hipotenusa, então o que está sobrando aqui, o cateto é esse aqui. O cateto adjacente é 6. Vamos, continuando. Continuando a questão 2, eu tenho meu triângulo retângulo. Eu quero determinar o seno de alfa. Seno de alfa é quem? É o cateto oposto, que mede 6, sobre a hipotenusa. A hipotenusa está aqui. E a hipotenusa eu achei lá que valia 10. Então, 6 sobre 10. Transformando esse número decimal, eu posso simplificar, né? Isso que vai ficar 3 sobre 5. 3 sobre 5 é igual a 0,6. Então, tanto faz você representar dessa forma, ou melhor, dessa forma, né? Forma de fração, mais simplificada, ou número decimal. As duas estão corretas. Eu também quero encontrar o cosseno de alfa. O cosseno de alfa nós vimos que é o cateto adjacente. O cateto adjacente é 8 sobre a hipotenusa. A hipotenusa é 10. Então, 8 sobre 10, eu posso simplificar, isso vai ficar 4 sobre 5. E dividindo, né, 4 por 5, ou 8 por 10, 8 décimos, é a mesma coisa que 0,8. Eu quero encontrar também a tangente de alfa. Tangente de alfa é B sobre C. Vamos lembrar do início da aula, né? B sobre C, ou seja, cateto oposto, que é 6, está aqui, sobre C, meu cateto adjacente, 8. 8 sobre 6 eu posso simplificar, que vai ficar 3 quartos. E quando eu dividir, né, 3 por 4, eu vou encontrar 0,75. A mesma coisa que eu fiz com o ângulo alfa, agora eu quero fazer com o ângulo beta. Eu quero encontrar o seno de beta. Então, seno de beta, eu vou olhar para esse triângulo, para esse ângulo, né? E o seno é cateto oposto, que é igual a 8, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é 10. Então, 8 sobre 10, eu posso simplificar, vai ficar 4 sobre 5. E quando eu dividir, vou encontrar 0,8. Cosseno de beta. Cosseno de beta é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente é 6 sobre a hipotenusa. Então, 6 sobre 10. Posso simplificar, isso vai ficar 3 sobre 5. E dividindo, eu vou encontrar 0,6. Também quero saber quem é a tangente de beta. Tangente de beta é cateto adjacente sobre... Não, B, cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Só lembrar no início da aula lá. Cateto oposto é 8 sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente é 6. Então, eu posso dividir 8 por 6, vai ficar... Vamos simplificar, né? Vai ficar 4 sobre 3. E quando eu fizer essa divisão, eu vou encontrar uma dízima periódica. Então, eu vou encontrar aqui aproximadamente 1,3, 3, 3, e esse 3 vai repetir infinitamente. Então, esses são os valores para seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa, e aqui, seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta. Ainda sobre a questão 2, eu quero saber o seguinte. Eu quero saber qual é a medida do perímetro desse triângulo. Perímetro é somar todos os lados, né? Eu sei que a hipotenusa é 10, nós fizemos esse cálculo agora há pouco. Então, no item G, eu quero saber o perímetro, e o perímetro é somar 6 mais 8, 6 é esse cateto, mais esse cateto aqui, mais esse comprimento. Mais 10, que isso vai ser igual a 6 mais 8 é 14, mais 10 é igual a 24 centímetros. Então, está aqui 24. Eu quero saber também qual a medida da área desse retângulo. A área, letra H, né? A área é base vezes altura dividido por 2. Então, eu vou ter que a área é igual a base. Eu vou usar 8 como base, né? Então, 8 vezes a altura vai ser 6 nesse caso, dividido por 2.
8 vezes 6 é igual a 48, dividido por 2 é igual a 24 centímetros. Só que a unidade de medida é centímetro quadrado. Então, vou ter aqui 24 centímetros. Na letra I, represente na figura a altura H desse triângulo em relação à hipotenusa. Então, a hipotenusa está lá. Eu vou falar que a altura que eles estão falando ali é essa distância aqui, né? Que ela vai formar um ângulo reto lá com a hipotenusa. Eu vou chamar de H. Eu quero encontrar qual é a medida dessa altura. Então, o que nós vamos fazer é voltar lá nas aulas do PET 6. Nas aulas do PET 6, nós estudamos as relações métricas no triângulo retângulo. E uma relação que vai ajudar a gente a resolver, encontrar a medida de H, é justamente essa relação aqui. Então, vou ter na letra I que A vezes H é igual a B vezes C. Então, o A eu tenho, é 10. O H eu quero saber. O B e o C eu vou colocar ali 6 vezes 8, né? São os catetos, então tanto faz a ordem. Então, vou ter que 10H é igual a 6 vezes 8, que é igual a 48. E eu posso passar o 10 dividindo, então 48 dividido por 10. E se você fizer a continha aí, você vai encontrar que H é 4,8 centímetros. Letra J. No PET volume 6, demonstramos as relações métricas no triângulo retângulo. O que nós vimos foi que em todo triângulo retângulo valem as seguintes relações métricas. Isso aí você pode consultar, né? Pode assistir lá as aulas do PET 6 e pode ver lá que nós fizemos essas demonstrações. Agora eu quero o seguinte, use a medida H que você encontrou anteriormente, calculou anteriormente no item I, e aplique o Teorema de Pitágoras para encontrar as medidas MN das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, essa projeção aqui, ó, sobre a hipotenusa, que eu vou chamar de M, e essa projeção, ó, imagina que a sombra do cateto B, essa sombra é esse comprimento N. Então, eu quero saber a medida M e a medida N. Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui o meu desenho, esse era o desenho que nós tínhamos, eu só inverti, olhando ele de outra forma, né? Eu girei o triângulo e eu vou ter o seguinte, essa H mede 4,8 centímetros, nós encontramos no item I, e eu quero encontrar o valor de N e o valor de M. Se eu olhar para esse triângulo aqui, eu vou ter que, observe que é um triângulo retângulo, né? Eu vou ter que a hipotenusa, 6 ao quadrado, é igual ao quadrado dos catetos, então H ao quadrado, mais N ao quadrado. Vamos tentar diferenciar o H e o N, né? Isso aqui dá 36, o H é 4,8 ao quadrado, mais N ao quadrado. Escrevendo isso aqui diferente, posso escrever dessa forma aqui, igual a 36. N ao quadrado é igual a 36 menos 4,8 ao quadrado é igual a 23,04. Então, N ao quadrado é igual a 36 menos 23,04 é 12,96. Eu vou ter que N é igual a raiz quadrada de 12,96. Então, N é igual a 3,6 centímetros. Então, vou colocar aqui o valor de N, eu já encontrei, 3,6 centímetros. Agora, eu quero encontrar o valor de N, de M. Então, olhando para esse triângulo aqui, ó, ele é retângulo aqui. Minha hipotenusa, então, é 8. Então, vou ter que 8 ao quadrado é igual a esse cateto, né, H, 4,8 ao quadrado, mais M ao quadrado, que é esse cateto aqui que eu estou procurando. Só reescrevendo, eu vou ter que M ao quadrado mais 4,8 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado. M ao quadrado é igual a 8 ao quadrado é 64, menos 4,8 ao quadrado é 23,04, né, que nós encontramos agora há pouco. M ao quadrado é igual, essa diferença é igual a 40, né, 96. Então, M é igual a raiz quadrada de 40,96. M é igual a 6,4 centímetros. Então, vou colocar aqui 6,4. Só lembrando, nossa hipotenusa era quanto? Nossa hipotenusa era 10. Era não, né? É 10. Nós encontramos em alguns itens aí anteriores. Então, observa, é 10. Só que a hipotenusa é quem?
m mais n. Meu m vale 6,4, mais meu n é 3,6, e isso só confirma. Nós encontramos o valor da hipotenusa usando o Teorema de Pitágoras, e agora nós encontramos o valor de A usando as relações métricas. Ou melhor, usamos o Teorema de Pitágoras, mas a partir das relações métricas. E da mesma forma encontramos o valor 10. Continuando. Compare se a medida da altura h corresponde à mesma medida da altura que você calculou na letra I, multiplicando m por n e efetuando a raiz quadrada sobre o produto encontrado. Então, o que eu tenho é o seguinte, eu tenho essa relação métrica aqui, ó, h ao quadrado é igual a m vezes n. Então, é a mesma coisa que eu tirar a raiz quadrada de m vezes n. Então, vamos fazer isso. h é igual m, meu m valia 6,4, se você se recorda, vezes 3,6, que era o valor de n. Então, aqui é a raiz quadrada de 23,04, e essa raiz vale 4,8. Então, achei o valor de h 4,8 centímetros. De outra forma, né, usando as projeções aí, as relações métricas, eu encontrei 4,8. Depois, confira se a ação das projeções corresponde à mesma medida da hipotenusa que você calculou na letra A, usando o Teorema de Pitágoras. Vejam só, o A, se vocês se lembram, eu vou anotar onde? Vou anotar aqui, ó. Meu A valia 10. Vou anotar aqui também, meu A valia 10, meu M era 6,4, meu N valia 3,6, então eu vou ter 6,4 mais 3,6 é igual a 10. E eu tinha aqui o quadrado da hipotenusa é igual à ação do quadrado dos catetos, então 8 ao quadrado, está aqui, 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, 6 ao quadrado é 36, essa soma vale 100, e a raiz quadrada de 100, né? Um número ao quadrado, A ao quadrado é igual a 100, então o A vale 10. Eu quero fazer a mesma coisa agora, eu quero comparar as medidas de cada um dos catetos ao quadrado com o produto da hipotenusa pelas suas projeções correspondentes. Resumidamente, eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar um cateto e elevar ao quadrado, eu sei que isso aqui dá 64, usando as relações métricas, vou pegar essa aqui, né? Eu vou ter que esse cateto ao quadrado é igual a 64, mas quanto que vale A vezes M? Meu A vale 10, meu M vale 6,4. E quanto vale isso? 64. Da mesma forma lá. Então, esse cateto, né? Ali é C. C ao quadrado é igual a A vezes M. Da mesma forma, o outro cateto, que é 6. 6 ao quadrado, eu sei que é 36. E A, que é a hipotenusa, vezes N. N nós encontramos que é 3,6. Isso aqui vale 36. Ou seja, essa relação métrica ali, ó, B ao quadrado, é válida. B ao quadrado é igual a A vezes N. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e espero encontrar vocês na aula da semana 2 do PET 7. Até lá!